Alô. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Agradecendo a presença do vereador Renato e da técnica legislativa Débora. Débora, começamos com a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 13ª reunião ordinária. Aos 3 dias do mês de julho de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva e Renato Nascimento de Moraes. A técnica legislativa Débora Lemes e o diretor jurídico Caio Diego Pereira assessoraram a reunião. O vereador Marcos Pereira de Paula acompanhou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 12ª reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4.171, que altera dispositivos da lei 2.919, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, no município de Itajubá, e da outras providências de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. O vereador Renato Nascimento de Moraes sugeriu alterar o texto do artigo 24, incluindo que sejam obedecidas as exigências da Lei 12.468. Diante da questão, após discussão, os membros da comissão decidiram reunir com o jurídico para melhores estudos. Em seguida, o presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei número 4.188, que acrescenta parágrafo único no artigo 3º da Lei Municipal 2.855, que institui a Semana Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de julho de 2017. A ata se encontra em discussão. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei número 4187/2017, que dispõe sobre o embarque e desembarque de passageiros idosos, portadores de necessidades especiais e mulheres em veículos de transporte coletivo urbano nas áreas consideradas de risco e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.187. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Marcos Pereira de Paula, que visa obrigar os veículos de transporte coletivo urbano do município de Itajubá a realizarem embarques e desembarques de passageiros idosos, portadores de necessidades especiais e mulheres, fora dos pontos fixados nas áreas consideradas de risco. Da leitura da propositura, em especial sua justificativa, o seu autor busca, com a presente proposição, combater a violência e gerar mais segurança aos idosos, portadores de necessidades especiais e às mulheres que precisam utilizar o transporte público à noite. O autor da proposição afirma que intenta criar um aparato legal onde os idosos, portadores de necessidades especiais e as mulheres, usuários do transporte coletivo, possam escolher onde embarcar ou desembarcar, contribuindo para minimizar os fatores externos e perigosos à sua integridade física, estando mais vulneráveis à noite e o principal alvo de criminosos. Parecer do relator, da legalidade. O presente projeto de lei acha-se amparado pelos seguintes dispositivos legais: Constituição Federal, Constituição Estadual de Minas Gerais, Lei Orgânica do Município. Pode-se ainda citar os seguintes trechos de precedentes do plenário da Suprema Corte. A Constituição do Brasil estabelece, no que tange à repartição de competências entre os entes federados, que os assuntos de interesse local competem aos municípios, competência residual dos Estados-membros, matérias que não lhe foram vedadas pela Constituição, nem estiverem contidas entre as competências da União ou dos municípios. A competência para organizar serviços públicos de interesse local é municipal, entre os quais o de transporte coletivo. Assim sendo, sob a ótica de legalidade, o projeto encontra-se regular. Da iniciativa, o regimento interno da Câmara de Vereadores de Itajubá prevê em seu artigo 158, inciso 3º, a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que são de iniciativa privativa do prefeito. A matéria tratada na proposição apresentada pelo ilustre vereador não coincide com aquelas descritas no artigo 48 da Lei Orgânica. Poder-se-ia
levantar uma possível violação ao disposto no artigo 68, inciso 8º da Lei Orgânica, em razão de interferir nas atribuições de planejamento urbano do Executivo, ou mesmo impondo por via transversas obrigações às concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, além das estabelecidas no contrato de concessão. As regras constantes no projeto de lei apresentado pelo nobre edil em nada interferem na administração pública municipal, pois se limita a disciplinar a permissão que coletivos parem em locais diversos dos demarcados, para embarque e desembarque de passageiros idosos, portadores de necessidades especiais e mulheres. Necessário frisar que tal proposição não impõe qualquer obrigação ao chefe do Executivo, tampouco disciplina de forma diversa a legislação atualmente em vigor no município, da forma de prestação desse serviço público. Aliás, a própria Lei Municipal 2498, que consolida e atualiza a legislação sobre prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo, já dispõe de forma mais superficial do tratado na proposição em análise. Nesse sentido, inclusive, os pareceres 2.593 e 580 do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que, ao analisar caso análogo, concluíram pela legitimidade do parlamentar para a deflagração do respectivo processo legislativo em atenção ao postulado constitucional da isonomia. Por fim, temos jurisprudência do TJSP, que analisou o idêntico diploma normativo e afastou o alegado vício formal de inconstitucionalidade. Dessa forma, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Observância das regras da Lei Complementar 95. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. No entanto, sugere-se pequena alteração na redação em um dos dispositivos do projeto de lei, conforme se segue. Artigo 1º. A redação constante do artigo 1º, no tocante ao horário de início da obrigatoriedade de se parar em local diverso dos pontos pré-estabelecidos, 21 horas, difere daquele disposto no inciso 6º do artigo 44 da Lei 2.498, 22 horas. Assim, sugere-se que o horário da proposição apresentada coincida com o horário já definido na Lei Municipal supracitada. O ilustre vereador Marcos Pereira de Paula apresentou ao veículo legislativo projeto de lei ordinária para disciplinar a matéria. Matéria tratada como a tratada pela proposição apresentada, não se enquadra naquelas reservadas à lei complementar, elencadas na Lei Orgânica de Itajubá, em seu artigo 47. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar nesse parecer, não há óbices, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa agilidade do projeto de lei 4.187 para sua apreciação e votação. Itajubá, 21 de junho de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O parecer está em discussão com alteração na redação do artigo 1º, sugerido pelo relator, tocante ao horário de início da obrigatoriedade de se parar em local diverso dos pontos pré-estabelecidos, que está previsto no projeto de lei, com 21 horas, diferindo daquele disposto no inciso 6 do artigo 44 da Lei 2.498/2003, que estabelece esse horário limite como sendo 22 horas. Presidente, eu também quero fazer uma observação, somente uma sugestão para alteração da redação do artigo 3º. Bom, em primeiro lugar, boa tarde vereador Wilson, boa tarde também, doutor Gustavo e Débora, e todos que podem estar nos assistindo. O artigo 3º diz que a recusa do motorista ou do cobrador em parar no local solicitado deverá ser comunicado por escrito ao Departamento de Trânsito de Itajubá, Detranit. A minha sugestão é de alterar aqui a redação onde cita o Departamento de Trânsito, substituindo por deverá ser comunicada por escrito ao órgão executivo de trânsito. Porque atualmente é o Detranit, mas isso é passível de alteração por meio de mudança do nome do órgão executivo de trânsito ou até mesmo alteração do responsável pela gestão do transporte público. Então, a minha sugestão para que a lei não fique desatualizada numa possível alteração do nome do órgão de trânsito, a minha sugestão é de que deverá ser comunicada por escrito ao órgão executivo de trânsito. Essa é a minha sugestão, senhor presidente. Ok. Então, Gustavo, o órgão executivo de trânsito já significa o órgão do Poder Executivo, né? É claro isso. Significa sim. Perfeito.
Então, queria também registrar, desculpe, vereador Wilson, a indelicadeza aqui, esqueci de registrar a sua presença. Mais uma E comissão. do doutor Gustavo também. Então, com essa segunda alteração, substituindo aqui o Departamento de Trânsito de Itajubá, Detranit, Renato, que hoje tem essa designação, mas poderá não ter no futuro, por órgão executivo de trânsito do município. Ok. Então, o projeto continua em discussão. Parecer, desculpe, continua em discussão. Parecer está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer ao projeto de lei 4187/2017, com as duas alterações de redação, ok? Nós vamos suspender a reunião por uns instantes para aguardar só a presença dos membros da Comissão de Finanças, porque o próximo projeto de lei 4170, que dispõe sobre a perturbação do sossego, é uma reunião conjunta da Comissão de Constituição e da Comissão de Finanças. Projeto de lei é o 4171, substitutivo. Dando continuidade à reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vamos aproveitar aqui a presença do doutor Gustavo para esclarecer uma sugestão de emenda dada pelo vereador Renato na última reunião, que se discutiu aqui o projeto de lei 4171, que altera dispositivos da Lei 2919, de 30 de março de 2012, que dispõe sobre a permissão de serviço de transporte individual de passageiro através de automóvel de aluguel, táxi no município de Itajubá e da outras providências. Com a palavra, doutor Gustavo. Ô, nobre vereador, boa tarde a todos primeiro. Eu queria saber só qual seria a dúvida. Eu não estava aqui na semana passada, tá? Qual que seria a dúvida, Renato, nele? Só para mim poder esclarecer com mais... Tá bem. Eu no momento, eu não vim preparado para discutir esse assunto, então não estou com um projeto de lei aqui, mas, pelo que me recordo na última reunião de comissão, a questão que eu levantei sobre este projeto é a preocupação em permitir que o permissionário faça uso, mesmo que por um período previamente determinado, de um veículo sem estar emplacado na categoria aluguel e sem a utilização do taxímetro. Então, a minha única preocupação era nessa no projeto de lei. E a minha sugestão, então, era de colocar algum dispositivo no artigo, no projeto de lei, que permita essa substituição do veículo, essa substituição temporária do veículo que é utilizado pelo permissionário, mas que este veículo seja devidamente emplacado na categoria aluguel e seja equipado com o taxímetro, obedecendo à legislação federal. Então, essa era a minha preocupação, somente de resguardar o poder público para permitir essa substituição do veículo, mas desde que o veículo substituidor atenda às exigências para qualquer outro automóvel que vai prestar o serviço. Essa era a minha observação. Vou esclarecer para vocês, então. O seguinte, o nobre vereador, entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas, assim, só para poder esclarecer para vocês, o que acontece? A Lei Municipal 2.919, tá, que dispõe sobre as permissões de serviço de táxi, de transporte individual, também chamado de táxi, tá, que ela é de 30 de março de 2012, lá no artigo 1º dela, ela deixa bem claro, tá, transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi, no município de Itajubá, constitui serviço de utilidade pública e será executado observando-se as disposições desta lei e respectiva regulamentação, respeitadas as disposições da Lei Federal 8987, que é a Lei de Permissão e Concessão, tá? E a Lei Federal 12.468, tá? Que seria essa lei que obriga o taxímetro.
Então, naturalmente, todos os veículos dos permissionários, eles têm que ter taxímetro, independente de constar aqui, porque quando ela fala para observar a lei federal, você já tem a observância de todo o regramento contido nela. Além disso, Renato, só para a gente esclarecer aqui também, nessa lei federal, tá, 2.468, no artigo 8º fala, em municípios com mais de 50 mil habitantes, é obrigatório o uso de taxímetro. Então, no caso de Itajubá, é obrigatório o uso de taxímetro, não tem como não ter taxímetro. O carro, nem na substituição, não tem como não ter taxímetro. Independente, assim, numa interpretação muito lógica, se, caso o permissionário necessitar de um veículo substituto, ele vai ter que se adaptar. Vai ter um custo maior, ele vai ter que se arcar com esse custo maior, independente disso aí. Tá? Mas não só contido na lei federal, se você for pegar na mesma lei municipal, tá? Artigo 21, os veículos destinados ao serviço de táxi deverão, sob pena de não poder operar, inciso 2, estar equipado com taxímetro devidamente aferido, conforme lei federal. Ela já manda para a lei federal aqui e manda ter taxímetro. Tá? E com a redação proposta no caput do artigo 24, tá? Nesse que seria essa alteração da Lei Municipal 2.919, ela é bem clara nisso daqui, ó. Obedecidas as demais exigências desta lei. Então, você tem que observar isso. Tá? Então, o que eu vejo, caso vocês queiram dar uma nova redação a esse caput, especificando a lei federal, vocês podem fazer. Tá? Mas eu vejo, assim, na interpretação dela, vai acabar ficando um pouco redundante, porque a lei nossa municipal já manda, tá? E a lei municipal, que tem que obedecer ao regramento federal, também exige que acima de 50 mil habitantes tem que ter taxímetro. Entendeu? Então, ela já está contida nisso aí. Então, quando ela fala aqui, ó, observadas as demais exigências desta lei, ela já está abrangendo tudo. Todas as exigências contidas na lei, mesmo nesse caso de substituição do veículo, deverão ser obedecidas. Ela não vai ser, ela é exceção só no caso da substituição do veículo, no caso de colisão, que está sendo implementada aqui. Tá? Mas as demais exigências, ela tem que ser cumprida. Aí eu vou falar para Vossa Excelência. Ah, mas de repente, se nós não deixarmos claro, pode não exigir, aí vai de acordo com o agente público responsável pela fiscalização. Caso ele não queira exigir nada, ele não exige nada, tá? Porém, ele está indo contrário à lei. A lei hoje, do jeito que está, ela exige, e com essa alteração ela também exige. Tá bom? Então, assim, eu deixo bem claro para vocês, assim, ó, na redação que está, ela está exigindo sim. Tá? Agora, se vocês quiserem deixar mais claro, eu vejo que pode ficar até um pouco redundante, tá? Mas vocês têm essa liberdade. Eu só estou esclarecendo esse ponto, fazendo essa pesquisa, tanto na lei municipal como federal, alinhado a essa proposta de alteração. Deu para esclarecer, Renato? Tranquilo? Senhor presidente, diante da explicação do doutor Gustavo, fica evidente, então, o excesso de zelo, né, da minha parte, na preocupação no cumprimento da legislação federal. Tendo em vista, então, que a lei já cita as diretrizes da lei federal e de que está claro que o gestor público não pode autorizar o transporte feito por um veículo que não é categoria aluguel e não tem o taxímetro, então, diante disso, não há nenhum óbice da minha parte na aprovação da nova redação proposta pelo vereador. Perfeito, vereador. De qualquer forma, valeu a sua colocação para que se esclarecesse essa questão. Então, doutor Gustavo, obrigado. Débora, quando formos voltar a esse assunto, eu não me lembro se esse assunto vai voltar para a comissão. Mas, mais uma vez, registrando essa posição, então, do vereador Renato, já pode liberar esse parecer para... Pode? Okay. Então, essa observação feita pelo vereador Renato ao projeto de lei 4171, doutor Gustavo? 4171, já é o substitutivo. Ele não vai voltar para a comissão, então, né? Repete. Não, na verdade, vocês tinham ficado de reunir com o jurídico para maiores esclarecimentos sobre essa proposta do Renato e depois votar o parecer.
Então, nós já podemos considerar essa reunião sendo realizada nesse momento, para liberar esse projeto para ir para a leitura do parecer ser feita em plenário. Então, fica aprovado, né, o nosso parecer, excluindo essa sugestão do vereador Renato, porque ele mesmo está abrindo mão dessa correção, dessa emenda. Então, em votação, o parecer ao projeto de lei 4171, com essa, vamos dizer, desconsideração do vereador Renato. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, então, o parecer, sem essa observação do vereador Renato. Obrigado. Então, suspendemos a reunião por alguns minutos, só para esperar a presença dos vereadores da Comissão de Finanças.
Dando continuidade à nossa reunião, agora com a presença dos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, registramos a presença do vereador Chico Marques, vereador Renato, pela Comissão de Constituição, e dos vereadores Fabrício e Carlos Molina, pela Comissão de Finanças. Débora, por favor. E também registramos a presença da técnica legislativa, Débora, e do doutor Gustavo. A leitura, Débora, do parecer ao projeto, ao substitutivo, projeto de lei 4170/2017, que dispõe sobre a perturbação do sossego no âmbito do município de Itajubá e das outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao substitutivo ao projeto de lei 4170. Parecer dos relatores. Considerando o conteúdo bastante semelhante ao projeto inicial, reiteramos nosso posicionamento já externado quando da análise do projeto de lei 4.170, conforme passaremos a expor. Inicialmente, necessário esclarecer que os problemas relativos aos níveis excessivos de ruídos estão sujeitos a controle de poluição ambiental, já que é dever do Estado o estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado e necessária sadia qualidade de vida, cuja normatização é atribuída ao Conselho Nacional do Meio Ambiente. No uso de suas atribuições no que diz respeito aos ruídos, na tutela jurídica do meio ambiente e da saúde humana, o CONAMA editou as resoluções de números 1, 2 e 20. Esses normativos adotaram padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, e pela Norma Brasileira Regulamentar, a NBR 10.151. Atualmente, existem 2 delitos ligados à poluição sonora, seja um a nível de contravenção penal e outro a nível de crime ambiental. O artigo 42 do Decreto-Lei nº 368, Lei de Contravenções Penais, torna típica a conduta. Essa figura consiste em causar perturbação à tranquilidade das pessoas mediante gritaria ou algazarra, exercício de profissão ruidosa, abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e provocação de barulho por intermédio de animais, o que inclui a conduta de ouvir música alta dentro do transporte público se isso estiver incomodando os demais usuários. Já no aspecto do direito ambiental, o enquadramento da poluição sonora como crime ambiental está à mercê da intensidade do nível de ruído, de forma que esses devem resultar ou ter a possibilidade de resultar em danos à saúde humana. A previsão expressa dessa figura no artigo 54 da Lei 9.605. Assim, em virtude de reclamações dos munícipes em relação à poluição sonora, cumpre ao órgão ambiental verificar se os ruídos na parte externa do local, os limites impostos na citada resolução, mediante o uso de equipamento apropriado. Eis que é o único meio técnico hábil a se provar o nível de pressão sonora e intensidade dos sons em perícia a ser realizada pelo órgão competente. Caso o nível do ruído estiver acima dos limites ali estabelecidos, presume-se que possam resultar danos à saúde humana. Dessa feita, conforme demonstrado acima, fica claro que atualmente já possuímos meios para atacar parcialmente o assunto. Ultrapassada essa breve explicação referente à legislação aplicável a alguns casos de perturbação do sossego e poluição sonora, passemos ao caso específico do projeto de lei em análise. Paralela à citada legislação existente, cumpre assentar que, em virtude da autonomia político-administrativa municipal, conforme os artigos 17 e 29 da Constituição, compete à legislação local estabelecer condicionamentos de conduta que assegurem o ordenamento do seu território, desde que presente o peculiar interesse. A matéria relativa ao controle da poluição sonora encarta-se na competência legislativa implícita do município prevista no artigo 30 da Constituição da República. Com efeito, nas palavras de Eli Lopes Meirelles, naquela época, já externava toda a preocupação com o tema e deixava claro a prerrogativa do município em legislar sobre os assuntos de interesse local, inclusive sobre os incômodos causados aos habitantes em geral, oriundos de ruídos e outros. Em detida análise, as regras já impostas em âmbito local, verificamos a existência da Lei 1795, que instituiu o Código Municipal de Posturas de Itajubá. Apesar do decurso temporal desde o início de vigência dessa lei e as consideráveis mutações sociais referentes a alguns assuntos ali tratados, encontramos alguns dispositivos que também cuidam do assunto da ordem e sossego público. Num contexto geral, considerando todo o objeto tratado na Lei Municipal número 1795, verificamos uma real necessidade na atualização de seus dispositivos, sendo que muitos estão ultrapassados e com a eficácia prejudicada devido à natural evolução, mutação social e suas reais prioridades. Inclusive, alguns assuntos ali tratados fogem da prerrogativa e competência legislativa municipal, e outros também já foram objeto de lei municipais mais detalhadas e operacionais. Aqui fica o alerta e a sugestão para o devido cuidado com o assunto,
de importância ímpar ligado ao interesse local, que é o Código de Posturas. É evidente que, caso interpretem de maneira divergente, também existe a possibilidade na alteração de alguns dispositivos da própria Lei 1795, que naturalmente passaria a integrar a lei municipal já vigente. Dessa maneira, apesar do assunto tratado no projeto em análise também versar sobre o sossego, estamos entendendo que são objetos complementares e que o projeto proposto possibilita uma aplicabilidade da sanção mais eficaz do que o previsto na lei municipal, além de atualizar o assunto e inovar em alguns itens tratados. Aliás, o substitutivo traz pequena alteração comparado com o projeto inicial, acrescendo a parte final do artigo 10, que esta lei não se aplica aos casos previstos na Lei Municipal 1795, Código de Posturas. Nesse caso, com a alteração proposta, apenas observamos que poderá ocorrer interpretação conflitante entre as leis. Eis que o próprio inciso 4º, artigo 26 do Código, poderá ser interpretado como emissão de sons, ruídos ou vibrações que causem incômodos ou perturbação ao sossego, conforme previsto no caput do artigo 2º do substitutivo em análise. A nosso ver, como os objetos versam sobre assuntos correlatos, existe a probabilidade do conflito em algum momento da aplicação da norma. No caso específico da nova redação proposta ao artigo 10, sugerimos que fique expresso apenas as exceções contidas no parágrafo único do artigo 26 da Lei de Posturas, nos seguintes termos. Artigo 10. Esta lei não se aplica aos eventos constantes no calendário oficial do município de Itajubá, bem como nas elencadas no artigo 26, parágrafo único da Lei 1995. Substitutivo ao projeto de Lei 4.170, em consonância com o já exposto, vem estabelecer regras de polícia administrativa de ruídos não industriais, comerciais ou institucionais, visando garantir a saúde psíquica dos cidadãos, sossego e bem-estar público no âmbito do município de Itajubá. No presente caso, as regras da polícia administrativa estabelecendo procedimentos sobre perturbação do sossego, não tipificadas na Lei de Contravenção Penal e dos crimes ambientais, são complementares e inclui-se na competência municipal, que pode criar regras, entendendo que existe uma possibilidade de ocorrência de perturbação ao sossego público local. A matéria não se inclui, de outro lado, entre aquelas cuja iniciativa é privativa do prefeito, podendo ser propostas, em nosso entender, via parlamentar. Por se tratar de norma de interesse local, nada mais salutar que uma lei contendo limitações e restrições, haja situações de modo a viabilizar a melhor maneira da gestão municipal. Com efeito, nos termos da Carta Maior de 88, na Lei Orgânica do Município, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local, cabendo ao município, como ente da federação, dispor sobre o tema em sua circunscrição. No mais, buscando orientação no regimento interno da Câmara, especificamente no artigo 144, encontramos o dispositivo que trata sobre as proposições. O regimento interno é claro em dispor que cabe ao vereador, conforme o caso em análise, a prerrogativa e iniciativa de proposições sobre legislação de interesse e aplicação local. Dessa maneira, conforme os argumentos de toda a legislação retroapontados, verifica-se a possibilidade jurídica da propositura em análise, sendo o objeto tratado dentre aqueles inerentes à Polícia Administrativa Municipal. Voto dos relatores. De todo exposto, com sugestão do artigo 10, considerando a competência e interesse local do assunto em discussão, concluímos pela viabilidade jurídica do projeto, não vislumbrando qualquer óbice para seu regular trâmite em plenário. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de julho de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. O parecer está em discussão. Débora, no próprio parecer, também no projeto de lei, no substitutivo, trata o Código de Postura como Lei Municipal 1795. Ao propor aqui a nova redação no artigo 10, doutor Gustavo, consta aqui, bem como nas exceções elencadas no artigo 26, parágrafo único da Lei 1995. 1795 mesmo, né? Tá ok, então só corrigir aí. É só o número da lei, 1795, onde ele sugere a mudança na redação. O parecer está em discussão com a alteração da redação do artigo 10, sugerida pelos membros relatores. 1795. Ok. Então é só corrigir, onde está sugerida a alteração do artigo 10, saiu 1995. O parecer com essa modificação está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes, registrando a presença também do vereador Wilson na reunião. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrado a presente reunião, agradecendo a presença de todos.